Olá, você acha que já foi batizado pelo Espírito Santo? Existe alguma forma de saber quando fomos batizados pelo Espírito Santo? A Bíblia fala o que é o batismo do Espírito Santo? Quando eu leio aquele episódio em que João Batista estava falando ali sobre o batismo, ele disse algo que está aqui em Mateus 3, verso 11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Como eu sei que fui batizado pelo Espírito Santo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa que é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Estamos ao vivo aqui e é muito bom ter a sua companhia. O nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 8 da noite, ao vivo. Se você está assistindo uma reprise aí, participe, pode mandar as suas perguntas, que elas chegam para mim e a gente põe ali na pescaria também, tá bom? Então pode mandar a sua pergunta para a gente, participe e vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. E quem está na mira para responder suas dúvidas baseando-se na Palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Tudo bem. Esperamos também que o nosso telespectador esteja bem, que acompanhe o nosso programa até o final e que, se você estiver assistindo por alguma rede social, que você compartilhe o link do programa para que outras pessoas possam assistir também. A sua pergunta vai ser muito bem-vinda, porque é através dela que nós recorremos ao texto bíblico para aprendermos o que Deus tem a nos ensinar sobre a sua dúvida e sobre a sua pergunta. Seja muito bem-vindo e estamos aqui então esperando as suas perguntas. Isso mesmo que ele disse, nós estamos transmitindo também pelo YouTube e no Facebook. Além das mais diversas cidades que tem canal aberto da TV Novo Tempo, o nosso sinal é espalhado por todo o nosso país. Você pode nos acompanhar, seja nas TVs por assinatura, seja nas parabólicas ou em um canal aberto aí da sua cidade. Aonde quer que você esteja, se sinta abraçado pelo programa Na Mira da Verdade e participa. Faça o programa acontecer. Afinal de contas, são as suas dúvidas, os seus questionamentos que fazem o programa acontecer, tá bom? Participe! Nós abrimos o programa falando sobre o batismo do Espírito Santo e essa é uma dúvida de muita gente. E uns acreditam que é batizado pelo Espírito Santo porque tem um determinado dom ou alguns dons. Enfim, o que a Bíblia nos orienta sobre isso? Professor, essa pergunta quem mandou foi a Francini Freitas e ela diz o seguinte: eu gostaria de saber como que o crente sabe que foi batizado pelo Espírito Santo? Eu li um texto aqui dizendo que João Batista dizendo, né, que Jesus viria e batizaria pelo Espírito Santo. Agora, existe alguma forma de nós identificarmos? Tem alguma coisa que nós precisamos fazer para sermos batizados pelo Espírito Santo? O que a Bíblia nos orienta, professor? Pois biblicamente, Tito, tem sim como sabermos se nós fomos batizados com o Espírito Santo. E eu quero mostrar para o nosso telespectador e também ouvinte que você não precisa necessariamente ter o dom de línguas para demonstrar que você tem o batismo com o Espírito Santo. Mas espera um pouquinho, por que você fala isso? Alguém acha que para ser batizado pelo Espírito Santo tem que ter o dom de línguas, é isso? Muitos irmãos pentecostais pensam que sim, que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado pelo falar em línguas. Então, se alguém não fala em línguas, quer dizer que essa pessoa ainda não foi batizada pelo Espírito Santo. E nós vamos mostrar, Tito, que não é assim. Tem muitos irmãos pentecostais que vivem com uma certa preocupação,
receio, né, de não terem sido batizados com o Espírito, mas nós vamos demonstrar que não é necessário ter esta preocupação. Antes, vamos aqui definir brevemente o que é o batismo com o Espírito Santo. O Tito leu para nós Mateus 3,11, onde João Batista diz que ele batizava com água, mas que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aí quando vamos para Atos 2, 37 e 38, quando Pedro apresenta no seu sermão a Jesus Cristo crucificado como Salvador, muitos dos que estavam ali presentes se arrependeram. E aí perguntaram, né, se preocuparam, na verdade, com o destino deles, porque alguns ali haviam participado daquele processo de ir contra, né, a pessoa de Jesus. E aí, em Atos 2,38, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ser batizado com o Espírito Santo é você ser batizado com a presença dele na sua vida. É você receber o Espírito Santo de uma forma plena, para que a partir de então ele seja o seu guia na jornada cristã, durante a sua vida de santificação, até o momento em que você será glorificado. E aí sim, lá no céu, você e eu teremos a plena presença, não apenas do Espírito Santo, mas também de Jesus Cristo e de Deus o Pai. Agora, como que uma pessoa pode ter certeza de que foi batizada no Espírito? Vamos ler aqui 2 textos rapidamente e aí seguimos para outras perguntas. O primeiro se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vou ler aqui dos versos 12 ao 14, para você perceber que o batismo com o Espírito Santo está associado ao batismo nas águas e a sua união com o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vou ler aqui até o versículo 13. Veja que interessante, aqui é dito que ao fazermos parte do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, todos fomos batizados em um só Espírito. Aqui é independente do dom espiritual que a pessoa tenha. Paulo não está aqui, nesse contexto, tratando apenas de pessoas que falavam em línguas. Não, ele está dizendo o seguinte: todos nós que fomos batizados em um corpo, que fazemos parte do corpo espiritual de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos foram batizados em um só Espírito e a todos foi dado beber de um só Espírito. Então, todo crente convertido que aceitou a Jesus como Salvador pessoal e foi batizado nas águas, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele tem a companhia, a presença do Espírito para guiá-lo ao longo de sua jornada cristã. Outro detalhe, nos versos 28 a 30 de 1 Coríntios 12, Paulo lista aqui alguns dos dons espirituais e ele faz uma série de perguntas retóricas nos versos 29 e 30 que exigem um não como resposta. E nessas perguntas retóricas, ele demonstra que nem todos precisam falar em línguas. Na verdade, é bem possível que a grande maioria não é? Mas as pessoas não precisam possuir um dom em específico para serem batizadas em um Espírito e fazerem parte do corpo espiritual de Cristo. Ele fala no verso 29, porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? São todos mestres? Também não. Ou operadores de milagres? Também não. Têm todos dons de curar? Também não. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Também não.
Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, verso 31. Então, claramente para o apóstolo, independente do dom espiritual que você tenha, quando você tem um dom espiritual ou mais e você o exerce fazendo parte do corpo espiritual de Cristo, isso quer dizer que você foi batizado no Espírito Santo. Mas aí vem a pergunta, mas Leandro, então por que em alguns casos na Bíblia, como em Atos capítulo 10, pessoas foram primeiramente batizadas no Espírito, falar em línguas, para depois serem batizadas no Espírito Santo? Ou melhor, para depois serem batizadas nas águas, né? Se você ler Atos 10, 44 e 48, você vê que ali havia um propósito missiológico e que aquela exceção não se constitui na regra. Ali, Pedro e os demais, eles deveriam ser convencidos de que o evangelho deveria também ser pregado aos gentios e não apenas aos judeus. E aí, para demonstrar que os gentios eram também alvos do amor de Deus, eles receberam o dom de línguas e aí, como evidência de que Deus estava com eles, aí Pedro entendeu e decidiu batizá-los. Só que aquela é uma exceção, não é a regra. A regra é o que está aqui em 1 Coríntios 12, 12 e 13, 28 a 30. A regra é o que aconteceu com Jesus em Mateus 3,11, por exemplo. Mateus 3, 13 a 16. Jesus foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito. Ele enfrentou Satanás, as tentações de Satanás no deserto, porque de acordo com Mateus 4, ele tinha o Espírito. Mas Jesus nunca falou em línguas. Então a Bíblia não define o batismo com o Espírito como sendo obrigatoriamente a capacidade de falar em línguas. Não. Ele se manifesta na vida do crente independente do dom espiritual que o crente tenha. E para finalizar, a grande evidência, além dessas aqui, obviamente, além de você ser um cristão que faz parte do corpo espiritual de Cristo e que tem um dom espiritual, a grande demonstração que damos perante as pessoas do batismo no Espírito é a manifestação do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Este fruto é um fruto composto por vários gomos, diríamos assim, que são compostos aqui por 9 qualidades de caráter. Quem desenvolve isso, quem manifesta isso, essa pessoa tem o Espírito. Quem não manifesta isso, essa pessoa pode estar convencida na igreja, mas não convertida, e ela não é batizada com o Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Aqui que você tem que avaliar bem a sua vida, o seu comportamento à luz desse texto. Mas o fruto do Espírito ou seja, o que o Espírito produz na vida daquele que é batizado com o Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei que contrarie essas coisas, porque isso aqui é fruto do Espírito. Então, avalie a sua vida e quando alguém disser que tem o batismo com o Espírito, se essa pessoa não manifestar essas 9 qualidades de caráter, alguma coisa realmente está bastante errada. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp ou SMS. O número é 12 98151 0101. Anota aí, 12 98151 0101. Você pode também usar as redes sociais, que eu coloco um videozinho ali para você usar os comentários. Tanto no Facebook, namiradaverdade.nt, é o Facebook, e também no nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas perguntas. E outra coisa, temos também ali no YouTube, você que está assistindo a gente pelo YouTube, você que já está inscrito no canal aí, você pode também mandar as suas perguntas. Já pesquei algumas lá, tá? Já pesquei algumas lá, já vou falar aqui, ó. Tem gente que está assistindo a gente, ó. O Luiz Teles, o Tiago Castelli, a Dulce Polizel, esses já andaram fazendo perguntas e eu já pesquei as suas perguntas aqui, qualquer hora ela entra no ar, tá?
Muito bem, mas eu queria começar mais uma pergunta, depois disso que nós falamos aí sobre o dom do Espírito Santo, professor. Essa acabou de chegar aqui para a gente. A Cláudia Castro, ela pergunta o seguinte: o falar em línguas existe ou é referente somente a línguas estrangeiras? Deus abençoe vocês. Muito bem, a pergunta dela, o dom de línguas, né, que é falado, que você falou aí, que muitos acreditam que é uma característica do batismo do Espírito Santo. O falar em línguas são línguas estranhas que a gente não consegue entender ou é línguas estrangeiras de fato? Excelente pergunta. Primeiramente, queridos, quando lemos Atos capítulo 2, vemos claramente que o dom original de línguas dado por Deus foi uma capacitação sobrenatural para eles pregarem o evangelho em outros idiomas. E o significado da palavra língua, do grego glossa, significa realmente idiomas. Então, o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito de alguém falar num outro idioma sem ter estudado, para comunicar a mensagem de salvação, para comunicar as verdades de Deus. Você vê esta função evangelizadora em Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, 1 Coríntios 12, você vê essa função do dom ali. O que confunde muitos cristãos é o capítulo 14, porque nos versos 2 e 4 parecem dar a entender que era possível falar línguas estranhas, mesmo que as pessoas não compreendessem, unicamente para edificação pessoal. Porém, quando analisamos o capítulo 14, nós percebemos que Paulo faz menção, sim, a um dom de línguas de uma natureza diferente da natureza do dom em Atos 2, porém Paulo não está provando, ele está corrigindo de uma forma elegante, sem ir contra de cara para não correr o risco de proibir-se a manifestação correta do dom. Paulo dá ali umas pinceladas sobre o que acontecia na igreja e aí ele corrige. Tanto que no verso 19 do capítulo 14 ele chega a dizer que é melhor falar 5 palavras compreensíveis na igreja do que 10.000 em outras línguas. Tá? Então o que eu vou recomendar para você? Para você se aprofundar neste assunto, se você ainda não pediu, você vai pedir a revista Na Mira da Verdade. Por quê? Nesta revista, na lição de número 6, nós abordamos aqui textos difíceis sobre o dom de línguas. Você vai ver aqui alguns estudos, né, breves, porém profundos, sobre 1 Coríntios 14, Atos 10, Atos 19, textos onde aparece o dom de línguas. E aí você vai chegar à seguinte conclusão: o dom de línguas bíblico não é dom de línguas estranhas. Essa palavra línguas estranhas, que existia em 1 Coríntios 14, na versão Almeida, revista e corrigida, ela mais atrapalhou do que ajudou. Ela estava em itálico, né, indicando que o tradutor colocou o termo ali para tentar dar um sentido ao texto, mas esse termo mais prejudicou do que ajudou. Então, por exemplo, na Almeida atualizada e em versões mais modernas, o termo línguas estranhas já não existe mais no texto bíblico, apenas nas versões antigas, e isso acabou prejudicando a compreensão do assunto. Então, peça sua revista agora, 0 operadora 12 2127 3121, e aí você vai poder fazer um estudo mais aprofundado sobre esse tema. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha só, eu quero colocar uma pergunta aqui para nós ficarmos já esperando a resposta do professor Leandro Quadros. Boa noite, me chamo Miranda, sou aqui de Teresina, do Piauí, sou católico, aprendo muito com vocês. A pergunta é, somente os escolhidos ouvirão a trombeta? Obrigado e que Deus abençoe vocês. A pergunta é, será que só os escolhidos ouvirão as trombetas quando Jesus estiver voltando? Professor, essa você vai responder logo depois do intervalo. Agradeço a você, meu irmão católico, meus irmãos católicos que participam aqui do programa Na Mira da Verdade e mandam as suas perguntas. É com grande alegria que juntos estudamos a Palavra de Deus. Não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta e a pergunta do senhor Miranda é a seguinte: somente os escolhidos ouvirão a trombeta ou ouvirão as trombetas? Obrigado, que Deus abençoe vocês. Obrigado, senhor Miranda. Professor Leandro Quadros, a volta de Jesus, as trombetas que serão anunciando a volta dele, apenas os escolhidos ouvirão? Ou todo mundo vivo ouvirá essas trombetas? Essa pergunta do nosso irmão católico é muito importante, porque muitos irmãos sinceros, evangélicos que creem no arrebatamento secreto, dividem a volta de Jesus em duas fases. Uma fase secreta, em uma fase ocorre o arrebatamento secreto da igreja e depois de 7 anos ocorre a volta gloriosa de Jesus Cristo, para que todos possam ver. Porém, a Bíblia não faz essa separação. Como a Bíblia não faz essa separação, nós concluímos pelo texto bíblico de que realmente todos vão ver a igreja sendo arrebatada ao mesmo tempo em que verão Jesus voltar. Vou aqui ver rapidamente 2 textos bíblicos. Mateus 24, 30 e 31. Pode ler também o Mateus 25, 31 e 32, mas esse aqui é interessante por causa da palavra trombeta. Ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja que interessante. Não há aqui uma separação, um intervalo entre arrebatamento da igreja e segunda vinda. É um evento só. Tá? Arrebatamento da igreja e segunda vinda é um evento só. Não há esse intervalo de 7 anos entre as duas coisas. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, se diz aqui que ele aparecerá no céu e todos os povos da terra se lamentarão e verão, e isso vai ser acompanhado ao som de trombeta, então não apenas os escolhidos, mas todos os que estiverem vivos verão Jesus voltar, se lamentarão por verem ele no céu e não estarem preparados e ouvirão sim o clangor de trombetas. Você pode ler também Apocalipse 6, 14 a 17. É um outro texto claríssimo que não divide a segunda vinda em 2 momentos e que demonstra que o cataclisma que vai ocorrer na natureza na segunda vinda de Cristo e o som de trombetas, tudo isso será bem visível, bem audível para todos que estiverem vivos neste momento. Muito bem, professor, muito bem. Estou aqui no Instagram e o pessoal do Facebook também, ambos participando muito. Temos gente de muito longe. Tem uma pergunta aqui no Instagram de uma irmã que está nos acompanhando lá no Paraguai. Obrigado, irmã Estela. Ela disse: sou Estela de Paraguai. Quando Jesus disse, se me amam, guardam mis mandamientos, como saber se refere, estou falando espanhol, hein? Refere ao decálogo ou a suas ensinanças? Como argumentar que se refira a los 10 mandamentos? Professor Leandro Quadros, quando Jesus disse, se me amares, guarda os meus mandamentos, como é que a gente identifica que isso é o decálogo dos 10 mandamentos ou se não é apenas os ensinamentos dele? Como que a gente distingue ou confirma o que Jesus pediu? Boa pergunta. Primeiramente, muitas gracias por tua pergunta. Veja, vamos avaliar primeiramente uma coisa. A salvação, ela é um dom de Deus que nós recebemos gratuitamente através da fé em Jesus Cristo. Ela não é adquirida pelas obras. Isso é muito claro no texto bíblico, em vários textos, como por exemplo Efésios 2, 8 e 9. Agora, esse texto põe essa perspectiva em equilíbrio. Por quê? Muitos pensam, na verdade, que pelo fato de sermos salvos pela graça, não temos relação alguma mais com a lei ou com o decálogo. Isso não é verdade, porque Apocalipse 14, 12 mostra que o estilo de vida daquele que tem fé em Jesus é um estilo de vida obediente, que envolve a guarda dos mandamentos. Então você vê aqui uma combinação das duas coisas. Aqui está a perseverança dos santos,
Primeiramente, eles serão perseverantes, eles não vão aceitar o sinal de autoridade da besta, em Apocalipse 13. Perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por que nós cremos que a ênfase aqui é no decálogo? E também em todos os ensinos de Cristo, porque todos os ensinos de Cristo têm como base o decálogo. Devemos considerar que nesse contexto há um convite para adorar a Deus no verso 7 e há uma menção também à doutrina do juízo. Vou ler aqui para você. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, esse adorai, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é um convite para adorar a Deus porque chegou a hora do seu juízo. Isso aqui é uma paráfrase de Êxodo 20, verso 11. Lá é dada a razão para guardarmos o sábado. Então aqui há um convite para a humanidade adorar a Deus observando o sábado. Então se o quarto mandamento está aqui no contexto, realmente ele tem que fazer parte da palavra mandamentos aqui no versículo 12. Indo um pouco mais atrás, em Apocalipse 11, 19, foi vista no santuário de Deus a Arca da Aliança, a original. Nós sabemos que na Arca da Aliança do antigo Israel, dentro da arca estava o quê? O decálogo. E sobre a arca tinha uma tampa chamada propiciatório, mostrando o quê? Que a lei de Deus é santa e eterna, ela mostra que somos pecadores, a lei é a base do trono de Deus, mas é Deus, por sua graça, quem torna a salvação acessível e propícia a nós, não às nossas obras. Tá? Então, a Arca da Aliança no céu demonstra que há os princípios originais que deram origem ao Decálogo. Então, o Decálogo ele é a transcrição dos 10 princípios de amor de Deus, é a transcrição para a realidade do planeta Terra. Então, se há um convite para obedecermos como evidência da justificação pela fé em Cristo, e se há um convite para adorarmos a Deus e é mencionado o juízo, porque o juízo tem que considerar nossas obras, então nós entendemos que os mandamentos aqui são mais do que ensinamentos de Jesus. Envolvem os ensinamentos de Cristo, mas o decálogo, porque se constitui a base deles. E em Mateus 22, 36 a 40, quando Cristo resume a lei em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está resumindo o decálogo. Então o decálogo está incluso aqui e não tem como a pessoa dar alguma desculpa dizendo que o decálogo não faz parte do estilo de vida dos salvos nos últimos dias. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. Quem mandou, boa noite, sou Maria Maioli. Sou católica, moro em Palhoça, Santa Catarina. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Na missa do final de semana, o padre fez um sermão sobre Maria, que ela foi glorificada e Jesus fez sua assunção ao céu. Mas à luz da Bíblia, o que realmente aconteceu com Maria, mãe de Jesus? Não perca um programa na Mira da Verdade. Que continue abençoando muito o professor Leandro Quadros e Tito. Obrigado, minha irmã, pela sua pergunta e pela sua participação. É com muito carinho que nós colocamos na mira. Quero ver como é que você sai, professor. E aí, como que a gente ajuda a irmã Maria aqui sobre essa questão de Maria? Mais uma pergunta de mais uma irmã católica. Obrigado, minha irmã, pela sua confiança. Nós temos muitos irmãos católicos que acompanham o nosso programa e para nós é uma honra isso. Veja, minha irmã, por que nós não cremos na Assunção de Maria? Com isso eu não estou dizendo que eu desrespeito Maria ou que eu desrespeito a fé dos irmãos católicos, não é isso. O que acontece? Teólogos católicos interpretam Apocalipse 12 como uma referência a Maria. Tá? Então a mulher é vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ela é interpretada por teólogos católicos como sendo Maria. Porém, quando lemos o capítulo 12, nós percebemos que mesmo Maria, sendo indiretamente mencionada no capítulo, ela não é o foco do capítulo.
Porque mulher em profecia, querida irmã, representa o povo de Deus. Então, se você ler Apocalipse 12, juntamente, por exemplo, com Isaías 54, 4 a 6, 2 Coríntios 11, 2, você vai ver que em profecia, mulher significa igreja. Então, a mulher pura de Apocalipse 12 representa a igreja, o povo de Deus, a igreja de Deus perseguida ao longo das eras, especialmente aqui após, obviamente, o nascimento e ascensão de Cristo. E que Maria não é o foco do capítulo, nós vemos que no verso 6, a mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que ele a sustentasse por 1.260 dias. Esses 1.260 dias em profecia são 1.260 anos e equivale ao período de 538 a 1798 depois de Cristo, quando a igreja foi perseguida, os cristãos foram perseguidos no período medieval. Então Maria não se encaixa nesse período de 1.260 anos. Agora, isso não significa que alguém esteja livre para desrespeitar a mãe de Jesus. Não pode isso acontecer. Eu percebo que, graças a Deus, cada vez mais protestantes têm tratado a mãe de Jesus com o devido respeito que ela merece. Afinal, ela foi escolhida para abrigar no seu ventre a segunda pessoa da divindade. Ela foi escolhida pela graça de Deus, mas porque ela era alguém diferenciado para a época dela mesmo. Deus não iria escolher qualquer pessoa para ser a mãe de Jesus. Então nós temos que respeitá-la. Agora, de acordo com o texto bíblico, minha irmã, em Atos capítulo 1, nós percebemos que quando Cristo foi para o céu, e esse texto é importante, Maria não foi com ele. Alguém pode argumentar, mas e se ela foi depois? Se ela foi depois, nós não temos nenhum texto bíblico que nos ensine isso. Então nós não podemos ir além do que está escrito. Então o que temos revelado é isso aqui, ó. Em Atos 1, 9 a 11, Jesus tinha ido, foi para o céu, e aí em Atos 1, 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha que interessante. Maria continuou aqui. Continuou fiel a Deus, continuou fiel à mensagem que recebeu. E aí diz que ela perseverou juntamente com eles em oração e juntamente com os irmãos de Jesus. Em Atos 19, João 19, 25 a 27, quando Jesus confia os cuidados da mãe a João, isso demonstra que realmente ela não foi para o céu, tá? Então, entendo a boa intenção de se respeitar Maria, e tem que ser assim. Eu acredito que um cristão que desrespeita a Maria, ele é um cristão falso. Como que alguém vai desrespeitar aquela pessoa que recebeu no seu ventre a segunda pessoa da divindade? Não pode acontecer isso. Agora, ao mesmo tempo, não podemos ir para o outro extremo, né, alegando que ela foi ao céu, sendo que o texto bíblico realmente não ensina. Obrigado, minha irmã, pela sua pergunta. Eu espero que isso aqui seja um ponto inicial para o seu estudo sobre o assunto. Muito bem, professor. Nosso tempo está correndo aqui, mas tem uma perguntinha do YouTube. Pessoal que está acompanhando, eu estou vendo ali o pessoal que está assistindo o programa pelo YouTube. O Luiz Teles Oliveira, ele fez a seguinte questão, professor. Olha, Jesus sente tristeza quando uma pessoa tira a sua própria vida ou se suicida? Professor, Deus, eu vou até ampliar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sentem tristezas? Por exemplo, quando um filho tira a sua própria vida? Sim, a tristeza, ela é um sentimento. E é mostrado isso na Bíblia? Na Bíblia, claramente, demonstrar um sentimento que faz parte do coração de Deus, né, da pessoa de Deus. Vou ler aqui rapidamente alguns textos bíblicos. O primeiro deles, vamos ver sobre Jesus Cristo. Mateus, capítulo 26, aqui no Getsemane, versículo 38. Então lhes disse:
a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus sentia profunda tristeza, ele estava aqui numa pressão espiritual muito forte pelo que iria acontecer com ele. Tá? Num outro momento, Jesus também sentiu profunda tristeza quando lamentou sobre a cidade de Jerusalém. Tá? Mateus 23, 37 a 39. E você vai para João 11 e você vê Jesus se entristecendo e até chorando, João 11 ali, 25, 26, pela morte de Lázaro. Então Deus tem sentimentos. E um outro texto que você pode ler é Efésios 4, 30 e 31. Ali há uma advertência para não entristecermos ao Espírito Santo. E Gênesis 6 fala do arrependimento ou da profunda tristeza de Deus por ter criado o homem e agora ter que destruí-lo no dilúvio. Óbvio que a tristeza de Deus é algo muito mais complexo e profundo do que a tristeza humana. O que nós sentimos não é nem perto daquilo que a tristeza significa para o puro coração de Deus. O nosso coração, o nosso interior é corrompido e nós temos tristeza. Agora imagine como é a tristeza de um ser puro, santo, em que não há uma mancha de pecado. Então o que Deus experimenta é algo muito mais profundo e complexo do que aquilo que nós experimentamos como pecadores. Muito bem, muito bem. Nós vamos para um intervalinho rápido. Não sai daí não, hein? Aproveite, use aí os comentários das redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e também WhatsApp e manda sua pergunta pra gente. A gente volta já já. Já estamos de volta e a gente incentiva você a acompanhar o programa Na Mira da Verdade também através do NT Play. Os programas anteriores você pode assistir ntplay.com, lá tem tudo e você pode acompanhar também os programas anteriores, tá bom? E nós temos agora aqui uma pergunta que veio por vídeo. Vamos ver como é que é essa pergunta. Boa tarde, pastor Leandro, meu nome é Arlete. Eu queria fazer a pergunta seguinte: quando Abel e Caim, Deus solicitou que eles fizessem um sacrifício, na Bíblia eu não vi em lugar nenhum que pediu frutas ou sacrifício de animal. Eu não consegui entender especificamente por que ele aceitou a oferta de Abel e por que a de Caim não, porque eu não vi descrito na Bíblia. Essa é a minha dúvida. E aí, professor? Vamos ajudar a nossa amiga Arlete na sua pergunta. Veja, Arlete, aqui realmente, a princípio, no capítulo 4 de Gênesis, parece não haver um motivo para Deus ter rejeitado a oferta de Caim. Mas quando nós lemos Gênesis 3, 21 e analisamos o ritual de ofertas e de sacrifícios no Antigo Testamento, nós percebemos que os filhos de Adão e Eva já haviam aprendido com seus pais, obviamente, sobre a importância de um sacrifício de uma vida inocente no lugar do pecador. Então nós temos que fazer algumas ligações realmente com outros textos bíblicos, porque no capítulo 4 isso não é tão claro, tá? Agora aqui no capítulo 3, 21, tem algo interessante para nós. Diz que logo após Adão e Eva terem pecado, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O ato de Deus fazer vestimentas de peles sugere para nós, implicitamente, mas de uma forma bem assim forte, que Adão e Eva realizaram no Éden um primeiro sacrifício para entenderem o que significava a promessa de Gênesis 3,15.
Né? Eles tiveram que entender que Deus prometeu em Gênesis 3,15 que o descendente da mulher seria ferido pela serpente, mas que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, num sacrifício inicial, Adão e Eva foram ensinados o que deveria acontecer para que eles permanecessem vivos. Foi uma lição muito dura e muito triste para eles, mas isso foi o que possibilitou eles começarem a entender o plano de salvação e possibilitou eles serem vestidos de peles. Um animal realmente foi morto antes. Então, quando chega o momento de eles oferecerem ofertas para Deus, nós percebemos, com base nesse texto e no ritual do Antigo Testamento, que realmente o pecador só poderia expiar o seu pecado pela morte de uma vítima inocente. E aí, quando vamos lá para João 29, João diz, né? Eis o Cordeiro de Deus, falando de Cristo, que tira o pecado do mundo. Então, em Hebreus 9, 22, lembrei de outro texto, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, Caim, ele aqui é uma clara representação de salvação pelas obras, de salvação da própria maneira. Já Abel demonstra que aquele que aceita a graça de Deus e a provisão de Deus para a salvação. Um outro texto esclarecedor para você, falando que a intenção de Caim não foi boa, mesmo que o texto não detalhe isso, mas ele diz que a intenção de Caim não foi boa, é Judas, capítulo 1, deixa eu ver qual é o versículo aqui, ó. Aqui, ó, verso 11, ó. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, Caim é apresentado aqui como sendo um indivíduo ganancioso. Ele não tinha boas intenções em oferecer para Deus aqueles frutos da terra. Tá? Então, recomendo essa análise um pouquinho mais ampla para ajudar você a obter essa resposta. Muito bom, professor. Olha só, a próxima pergunta pelo nosso Facebook aqui, quem mandou foi o Reginaldo Paiva. E é interessante, ele é da Assembleia de Deus. Muito obrigado, meu irmão, por você participar aqui com a gente. E eu convido a você que está nos assistindo e está mandando a sua pergunta, diga de qual igreja você é. É muito prazeroso para a gente ter as perguntas dos nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas. E olha só o que ele pergunta aqui. A Igreja Adventista é uma igreja exclusivista? Professor, o que a Bíblia fala sobre isso? E não, eu quero que você fale, a Igreja Adventista ela é exclusivista mesmo? O que é exclusivista, né? A crença de que a Igreja Adventista crê que ela é a única igreja verdadeira no mundo e que os únicos salvos serão os adventistas. Obviamente, o exclusivismo é uma característica de um movimento sectário. E muitos acabam, ao saberem da doutrina adventista sobre a igreja remanescente, eles acabam confundindo as coisas. Já que a igreja adventista crê ser a igreja remanescente, isso estaria, diríamos assim, dizendo, entre outras coisas, que os adventistas creem que são os únicos salvos. Mas eu garanto para você, amigo telespectador, isso é uma mentira com todas as letras maiúsculas. E eu posso citar para você algumas fontes a respeito. Eu vou citar aqui algo de Ellen White, primeiramente, por ser cofundadora do Adventismo e por ser considerada profetisa não canônica no Adventismo. Tá no livro O Grande Conflito. É uma citação que eu uso muito, então por isso que eu vou lembrar dela, tá? Páginas 383 e 449. Só para você perceber que coisas que críticos dizem sobre o Adventismo simplesmente não faz sentido, tá? O que eu recomendo para você, amigo telespectador? Que você vá a livros adventistas para você descobrir aquilo no que os adventistas realmente acreditam. Porque se você for na internet, você vai ver uma bobagem atrás da outra, tá? Então, primeiramente,
O Grande Conflito, página 383. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? É uma pergunta que Ellen White faz e agora ela dá a resposta. Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Para Ellen White, a maior parte dos filhos de Deus não está na igreja adventista. A maior parte dos filhos de Deus está no mundo protestante, inclusive na igreja católica. Ela fala na página 449, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, assim fazendo, estava a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Então, a ideia de que o adventismo é uma religião exclusivista é uma mentira. Nós cremos sim que somos uma igreja remanescente para pregarmos o evangelho contextualizado nas 3 mensagens de Apocalipse 14. Agora, dizer que somos os únicos verdadeiros e salvos, a distância entre isso e outra afirmação é muito longa. Na verdade, a maior parte dos filhos de Deus está em todos os movimentos religiosos. Nós temos a convicção de que na nossa igreja tem trigo e tem joio, que vai ser queimado no lago de fogo. Não é? Então, se você ouviu falar que o adventismo é exclusivista, não creia nessa afirmação. Tá? Vários teólogos, na verdade, vários apologistas ensinaram isso ao longo dos anos. Eu até reconheço, você pode encontrar, às vezes, algum membro da igreja adventista que faz uma abordagem equivocada e ele não lê a literatura da própria igreja dele e acaba falando bobagem. Mas eu te garanto, a membresia como um todo, as nossas obras, fontes primárias, seja o Grande Conflito, seja o Nisto Cremos, seja o Questões sobre Doutrina, nós não ensinamos essa barbaridade. Os filhos de Deus estão em todos os lugares e Deus os usa. Até mesmo no Questões sobre Doutrina tem uma citação muito clara falando que Deus usa seus filhos para pregar o evangelho, inclusive em outras igrejas. As missões mundiais, onde há cristãos evangélicos levando a mensagem de salvação, Deus está usando eles. Como dizer que só o adventista é salvo? Isso é uma loucura, isso não faz parte da nossa doutrina. Muito bem, professor. Olha só, tem uma pergunta que essa veio de longe também, ela veio lá da Angola. Quem mandou foi o Francisco, ele é da província de Huambo. Obrigado pela sua participação, meu irmão. O nosso sinal chega em todos os lugares. É uma bênção saber que a Novo Tempo está chegando em outros países também, através do satélite. E é muito bom ter a sua companhia, você, meu irmão, de Angola aí, tá bom? A pergunta dele é o seguinte: eu gostaria de saber por que razão a Igreja Adventista atualmente crê na doutrina da Trindade, sendo que os pioneiros repudiavam. Professor Leandro Quadros, que história é essa de que no início da Igreja Adventista não se acreditava na Trindade? É isso? É verdade? Estou procurando um livro aqui para sugerir. Ih, o rapaz está procurando o livro lá, ai. Esse eu quero sugerir, mas eu acho que esse não está aqui. Mas eu vou sugerir igual, eu lembro o título dele. Eu já estive na província de Huambo, né? Já estive na Angola, mas também estive na província de Huambo. Foi o último lugar que eu fui, né, na Angola, foi em Huambo. Um abraço para todos os amigos, uma igreja muito tradicional, várias igrejas muito envolvidas com a música, corais lindos lá, que Deus abençoe a todos. Veja bem, meu irmão, a doutrina da Trindade, ela foi se desenvolvendo a sua compreensão tanto no cristianismo quanto na igreja adventista, tá? Ela é uma doutrina que foi se desenvolvendo, por quê? Deus é um Deus misterioso e ele vai se revelando na medida em que os seus filhos podem compreendê-lo. Dizer que os pioneiros adventistas não criam na Trindade não é uma afirmação totalmente correta. Em parte é. Da liderança, boa parte não cria na Trindade. Agora, entre a membresia, a grande maioria cria. Por quê? Em resumo, vou lhe dizer o que aconteceu. Entre a liderança, nós tínhamos Tiago White, Uriah Smith e José Bates, bem como Ellen White.
Tiago White, por exemplo, e José Bates vieram de uma igreja evangélica chamada Conexão Cristã. Os conexionistas, eles não acreditavam na Trindade. Já Ellen White veio da igreja metodista. A igreja metodista acreditava na Trindade. O que você percebe? O conceito de Trindade ele foi amadurecendo no meio adventista ao longo do tempo, porque haviam muitas opiniões sobre o assunto. Isso aconteceu com a igreja cristã. A igreja cristã também teve que amadurecer a sua crença sobre a Trindade. Os concílios que abordaram certas heresias. Porque a igreja estava amadurecendo essa compreensão. Você vai para o Antigo Testamento, temos referências ao Espírito Santo, ao Cristo pré-encarnado, mas a ênfase do Antigo Testamento é em Deus o Pai. A doutrina da Trindade ela não é clara no Antigo Testamento, porque a revelação de Deus é progressiva. Né? Deus se revela na medida em que os seus filhos podem compreender. Então a igreja adventista foi amadurecendo o conceito, estudando o assunto, até que formou a sua doutrina da Trindade. Tá? Então a igreja só amadureceu algo porque do início, quando os pioneiros se uniram e formaram o Adventismo, tínhamos pessoas da Conexão Cristã, da Igreja Batista, da Igreja Metodista e de outros movimentos. Então a dizer assim, todos os pioneiros não criam na Trindade, isso não é verdade. Agora, uma parte sim, uma parte não cria, outra parte acreditava, até que a igreja solidificou-se na compreensão desse assunto. O que você vai fazer? Você vai ler um livro intitulado A Trindade, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Esse livro mostra o desenvolvimento da doutrina da Trindade tanto na história do cristianismo quanto na história da Igreja Adventista. Leia este livro para você não cair nas artimanhas de alguns que alegam que nós não cremos na Trindade ou que a grande maioria não acredita na Trindade. Então, leia um livro sério sobre o assunto, você pode adquirir na loja da Novo Tempo, novotempo.com/loja. Tá? Ali você pode adquirir pela internet esse livro e aí a Novo Tempo vai poder, a loja da Novo Tempo, enviar para você esse material. Então, leia um livro sério, cuidado com certas afirmações na internet de pessoas que se dizem adventistas históricos, mas que de históricos eles não têm nada. Muito bem, eu só queria dizer para você que o programa Na Mira da Verdade é mantido pelo Anjos da Esperança. Você sabia que nós estamos em um mês de promoção do Anjos da Esperança, um mês onde você pode fazer uma doação especial para um novo programa que está para entrar na grade da Novo Tempo? É um programa com a doutora Rosana Alves. Tenho certeza que vai abrir a nossa mente. Então, seja um Anjo da Esperança. Ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Logo na sequência, você vai ver o programa Anjos da Esperança e eles vão falar um pouco mais sobre isso. Fique ligadinho aqui na programação e veja tudo que está sendo preparado para trazer o melhor para você, graças ao nosso Anjos da Esperança. Professor Leandro Quadros, nosso tempo acabou, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, Tito. Deus guarde a você, telespectador. Obrigado pelas suas perguntas. E não se esqueça que no nosso programa, sempre que você participar e tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço, que Deus abençoe a você. Como eu disse para você, você pode acompanhar o programa Na Mira da Verdade, todos os programas que nós já gravamos aqui, no nosso NT Play, ntplay.com, é a nossa plataforma de streaming, onde você pode acompanhar todos esses programas, não só o Na Mira da Verdade, mas outros programas também. Então, acesse lá, novotempo.com, é ntplay.com, você encontra tudo lá, tá bom? Aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!